Olá, tudo bem? Nós estamos começando mais um Baú de Votu. Obrigado pela sua audiência e hoje nós trazemos a filha de um dos primeiros médicos de Votuporanga que teve uma atuação na sociedade muito grande. Foi vereador e uma das pessoas mais conhecidas da cidade. Eu falo com a doutora Luzia Gerosa Lafitte, que é psicóloga, e hoje mora em Fortaleza, no Nordeste. Nossa. Luzia, muito obrigado por ter aceito esse bate-papo nosso. Obrigada a você. É uma emoção estar aqui. A gente precisa se preparar. Bom, Luzia, vamos começar. Da onde que o seu pai, a sua família veio? Eles vieram da onde para Votuporanga e quando? Uhum. Bom, a família do papai, assim, meus avós paternos imigraram, né, da Itália para São Paulo, para o interior de São Paulo, foram para a região de Catanduva, depois São José do Rio Preto, e o papai foi estudar no Rio de Janeiro, e onde ele fez a medicina na Universidade Fluminense. A mamãe é um pouquinho diferente a história. A mamãe era do Nordeste, a mamãe é do interior do Rio Grande do Norte, de Ceará-Mirim, e ela foi para o Rio de Janeiro também para estudar. E ela fez enfermagem na escola Nanete, e eles se conheceram numa situação de trabalho. Sei. Se conheceram às 2 horas da manhã numa cesariana. E aí começaram a namorar, tal, o papai se formou, a mamãe também se formou. Quando eles se formaram, eles ficaram na dúvida se eles iam para... O papai queria voltar para o interior de São Paulo. Ele tinha uma proposta muito boa para ficar em São Paulo, inclusive a mamãe tinha uma proposta, porque naquela época, enfermeira, diplomada, era realmente assim, muito, muito cobiçada profissionalmente, né, para assumir. E até no Hospital das Clínicas, eu me lembro bem, porque ela tinha umas amigas que foram para o Hospital das Clínicas, e ela falava muito sobre isso. Mas aí o papai foi para o interior de São Paulo, para Rio Claro, com a mamãe, e ele era médico de uma fazenda muito grande no interior de São Paulo, em Rio Claro, que era da família Guimler. E aí eles ficaram, a minha irmã mais velha, a Corina, nasceu em Rio Claro, eles ficaram morando 2 anos lá, e depois a Virgínia nasceu em São Paulo, mas eles moravam em Rio Claro, e aí eles foram para Votuporanga. Salvo engano, Votuporanga tinha 7 anos, e o papai estava conhecendo, né, o interior mais, além de São José do Rio Preto, que a gente já conhecia aquela região toda. E aí ele contava que ele ficou muito encantado quando ele soube do início da cidade de Votuporanga, e ele falou, é para lá que eu quero ir. E foi, né, se mudaram para Votuporanga, e a Votuporanga, com 7 anos, era uma cidade muito Era uma vila, né? E acredito eu que isso foi em 48, 49, mais ou menos. Bem. E aí ele se encontrou, tinha um grupo de médicos já em Votuporanga, tinha alguns médicos, e ele foi fazendo a vida dele em Votuporanga, a mamãe também, e ficaram e estão aí, né? Luzia, como é que chama a tua mãe? A mamãe Maria Julieta Torres Gerosa. Maria Julieta, né? Ela também teve uma ação, um papel muito grande aqui na saúde em Votuporanga, né? Ela era muito conhecida, ela tinha um trabalho. A mamãe começou a trabalhar, isso eu me lembro super bem. Eu tinha 13 anos quando a mamãe começou a trabalhar fora, né? Assim, ela começou a trabalhar, ela foi chamada e enfim, ela achou que já estava mais assim pronta, né, para ir para a área profissional, para trabalhar na área profissional. E ela tinha uma irmã que também era enfermeira na Santa Casa de Santos.
Então a mamãe voltou a trabalhar, mas ela primeiro foi para Santos para fazer toda uma atualização. Ela ficou acho que 4 meses lá. E aí ela voltou, ela foi para Santa Casa de Itaporanga para estruturar o trabalho na área da enfermagem, reestruturar, porque era super bem estruturado, tinha Dona Otília e tal. E a mamãe foi, ela já tinha saído nesse momento, a Dona Otília, e a mamãe foi para trabalhar lá na Santa Casa. Eu acredito que ela ficou uns 3, 4 anos na Santa Casa. Inclusive ela tinha um programa, Zeca, na Santa Casa, que era bárbaro. Era um programa de jovens voluntariados. Eu tinha 13 anos quando eu fui ser voluntária na Santa Casa. Que legal. Um uniforme. Me arrepia até hoje, porque isso marcou muito minha vida profissional, sabia? E de outras pessoas também, porque eu me lembro que outras colegas minhas, inclusive, seguiram a carreira de enfermagem. E aí a gente passava por um treinamento teórico, depois um treinamento prático em todas as áreas, todas as alas, né? Pediatria, berçário, a clínica, pronto-socorro, enfermaria e tal. E aí a gente acompanhava, né? Nós tínhamos algumas funções, as nossas funções eram mais ligadas ao contato, a conversar com o paciente, a fazer jogos com as crianças, né, da pediatria, a ficar dando um apoio, né, mais assim, no sentido de observação e de conversa com as enfermeiras nas outras áreas. E aí era muito lindo esse trabalho. Eu fiquei acho que uns 2, 3 anos, né, como voluntária. Nós tínhamos horário, a gente tinha uniforme, a gente tinha horário, a gente tinha todo um trabalho para ser seguido. Foi muito legal. Ô, Luzia, nessa época, esse é um projeto bem inovador, né? Bem avançado, né? Bem avançado. Era bem avançado, inclusive eu acho que foi assim. A mamãe ela gostava muito desse trabalho assim, voluntário e comunitário, né? Quando ela saiu da Santa Casa, ela foi para o centro de saúde, que na verdade ela foi enfermeira do distrito sanitário, então ela era responsável também pelos outros municípios, né? Não era só Votuporanga, era o distrito, né? Sanitário. E aí ela teve e ela tinha um trabalho comunitário muito forte. Inclusive, isso eu já não estava mais em Votuporanga, já estava estudando em São Paulo, mas também me inspirava muito porque a mamãe tinha um trabalho de grupo de mães nas comunidades. Então, assim, ela trabalhava com as gestantes das comunidades. Então, ela ia toda semana em algumas comunidades, fazia um trabalho, uma reunião, ela tinha um grupo que ela trabalhava, ela passava os primeiros cuidados do bebê, ela passava todo um apoio, assim, não só um apoio, digamos, físico, mas um apoio também psicológico, né, às mães, ao cuidado com o bebê. E a mãe que frequentava todos os grupos, ela ganhava um enxoval, que era um trabalho feito junto com o Rotary. Sei. Então ela ganhava o enxoval do bebê. Que legal. Mas ela só ganhava o enxoval do bebê no final do curso, que completava todas as aulas. Salvo engano, eram 10 aulas, alguma coisa assim. E esse trabalho, mesmo depois quando ela se aposentou, ela continuou fazendo esse trabalho e ela fazia, ela gostava demais, né? E ela continuou fazendo tal, e depois de um tempo ela parou, mas ela falava muito para mim, o que eu mais sinto falta do meu trabalho na comunidade. E por coincidência eu vim para o Ceará para também trabalhar com comunidades, né? Então, assim, eu acho que ficou essa carga genética, né, que passa afetiva, né, essa memória afetiva que fica. E aí eu acabei trabalhando muito com comunidade rural também, numa outra linha, num outro tipo de trabalho. Mas, assim, e também com mães, também com mães grávidas, enfim, muito interessante. Bom, Luzia, quando o seu pai e a sua mãe, né, quando eles vieram para Votuporanga, o teu pai já foi integrar a equipe de médicos da Santa Casa. Eu acho que na Santa Casa ainda não tinha Santa Casa, né? Eu acho que eles estavam na construção da Santa Casa. Sim.
a Santa Casa acho que foi uma conquista desse grupo de médicos, né? Foi. Eles foram entrar, inclusive tem uma foto muito, muito linda, que eu preciso até procurar, que é a foto da ambulância da Santa Casa, a primeira ambulância da Santa Casa. Ah, eu conheço a foto, a ambulância chegando, aquele monte de gente em volta, né? Daí, E o seu pai já estava aqui. o papai já estava aí, o papai foi, acho que a Santa Casa foi uma conquista desse grupo de médicos, né? O papai acho que foi, salvo engano, foi um dos primeiros diretores ou provetores da Santa Casa e ficou muitos anos como diretor clínico e como provetor da Santa Casa. E era a grande realização profissional dele, era realmente ter construído essa ideia, junto com esse grupo de médicos, ter podido ter a Santa Casa, né? A Santa Casa de Votuporanga hoje é um exemplo. Sim. Tanto na parte técnica quanto na parte de sustentabilidade mesmo que ela tem. E então ele era, mas ele não era, ele também atendia, eu me lembro do papai falando que ele ia atender os pacientes, ele era médico da ferroviária, isso eu me lembro. Ah, é? É. Ele era médico da ferroviária. Daqueles profissionais da ferrovia, né? Os ferroviários, né? Ferroviários. E o papai, eu lembro que ele ia de charrete. Porque era longe. Aí Tudo terra. era terra, estrada de terra, longe. E ele ia de charrete. Então ele falava muito isso, que ele atendia, quando ele chegou em Votuporanga, ele fazia muitos atendimentos nas casas das pessoas, isso também, ele sempre foi uma marcha muito forte, né? Ia até a casa, os médicos antigamente iam até a casa dos pacientes, né? E ele ia de charrete para determinados lugares. Ia muito para a área rural também, né? Porque não tinha, né? Fazer parto, atender pacientes. E também em Votuporanga não tinha hospital, né? Era um atendimento clínico só, né? Era o atendimento clínico, mas logo depois já começou o hospital. Era pequeno, não era muito pequeno a Santa Casa, não. A Santa Casa, quando iniciou, já tinha um terreno lindo a Santa Casa. Enorme. Né? Enorme. E você sabe que a Santa Casa tinha... isso eu me lembro super bem. O papai tinha o maior orgulho disso. A Santa Casa tinha um caseiro, seu Leno, que é pai da Terezinha, que tem aquela loja amarelinha. Sim. E eles tinham o fundo, né, a parte do terreno da Santa Casa era super bem cuidado. E aí tinha criações, tinha criação de aves, tinha uma pequena horta. Nossa. E tinha, não sei se tinha porco, isso eu não me lembro, suíno, mas eu me lembro muito das aves. E era também uma retroalimentação para a Santa Casa. Sim. Ô Luzia, foi seu pai, foi um dos, ou ele, que criou o centro, não sei, de puericultura em Votuporanga? Não, acho que foi o Dr. Jamilo, o Centro de Puericultura. Era o posto de saúde, né? Você fala? Não, veio primeiro o posto de puericultura, eu acho que foi seu pai, se eu não me engano. Que cuidava das crianças, né, tal. Eu me lembro de um posto de puericultura, era o único posto que eu me lembro, que era na Rua Mato Grosso. É esse que você está falando? Eu não sei se era na Rua Mato Grosso. E ele era, que eu me lembre, era o Dr. Janilo. Pode ser. Até a primeira vacina, Seibi, eu me lembro que eu fui tomar nesse posto, que era a gotinha, né? Foi quando saiu a vacina. Eu acho que o posto de puericultura, eu não me lembro. Porque, na verdade, o posto de puericultura era um lugar de atendimento de crianças, né? Não era especializado.
Não. Era um posto de saúde antigamente, entendeu? Era um posto de saúde antigamente, só que era um posto só de crianças. Atendimento de crianças. Ô, Luzia, e o teu pai, ele era uma pessoa bastante brincalhona, né? Ele era uma pessoa bastante alegre. Inclusive, ele contava uma história, que eu conto para todo mundo, ele contava e morria de rir, que quando ele chegou em Votuporanga, tinha 2, 3 médicos, sei lá, ele falou, bom, agora eu sou médico em Votuporanga, todo cheio de, né? Ele contando isso. Montou aquilo. Aí chegou o primeiro paciente dele. Chegou, ô, senhor é o doutor Gerosa? Sou. Eu vim aqui porque, sei lá, minha mulher. Ah, o senhor veio procurar. Ele falou, não, eu fui no doutor Galo, Aristide Galo, que era farmacêutico. Eu fui umas 3 vezes, eu não encontrei ele, eu vim aqui mesmo. Ele contava essa história e morria de rir. Ele era bem humorado, né? O papai, ele era muito bem-humorado. Ele era muito bravo também, né? Mas ele era muito bem-humorado. Ele era muito assim... O papai tinha uma condição, eu acho, muito boa. Assim, o papai era muito jovem internamente. Ele acompanhava muito as coisas, né? Então, assim, não só na área profissional, na área pessoal, na área familiar. E ele tinha, assim, um prazer muito forte na profissão dele, ele se realizava na profissão dele. Então ele fazia aquilo com muito zelo, com muito gosto, mas com uma satisfação pessoal muito grande. Para você ter uma ideia, o papai, eu acho que até uns 80 e tantos anos, o papai faleceu com quase 90 anos, um mês antes de completar 90 anos. E ele ainda estava indo na Santa Casa, tinha a salinha dele e tal, não sei o quê. Depois eu vou te contar outra história. E aí ele sempre foi muito assim, muito voltado para a profissão, muito respeitoso com o paciente, muito humano no trato com o paciente, médico clínico. Então ele dizia, desde o braço quebrado, né, até o parto, eu faço o atendimento. E ele tinha uma realização profissional muito forte em atender o outro. Então eu acho que isso motivava muito para a profissão. A que eu estava lhe falando, até os 80 e poucos anos, ele ia para a sala de cirurgia, junto com outro médico, obviamente, que ele não fazia cirurgia, mas acho que ele falava que ele ficava mais de apoio, ficava junto com o médico, enfim, fazia, mas ele tinha um orgulho de ir para a sala. Eu me lembro ele falando, ligando para o hospital, amanhã tem cirurgia, amanhã tem cirurgia às 7 horas da manhã. Né? Aquilo. Aí ele chegava em casa e falava, nossa, hoje eu atendi, foi pro plantão, hoje eu atendi 80, tô exausto. Mas ele tinha também uma vida prazerosa muito grande com os amigos, né? Ele tinha o Rotary, que ele gostava muito. Ele tinha os amigos que ele ia tomar a cervejinha dele no final da tarde. Ali na cabana. No restaurante Seu Paulinho, lembra? Ah, no restaurante Seu Paulinho, no Marabá. No Marabá. E aí era ele, o Dr. Salgado. Dr. Salgado foi um dos primeiros médicos do Votuporanga. O Capitão Almeida, né, que nós, da minha família, nós carinhosamente chamávamos de tio Léo. E o seu Zeca Vieira. Ah, sim. Lembra? Opa! E aí, pai da Zaya, do Zé Vieira, da Cristina. Da Zaya, da Camito, do Zé, da mãe, da Ana e da Cristina. E aí eles iam, né, tomavam a cervejinha dele, 5 manhãs, mais ou menos, ficava até umas 7, a gente lá morrendo de fome, porque não podia, né, naquela época a gente não podia sentar na mesa sem o pai, né, tinha que esperar o pai chegar pra gente jantar. Aí ele chegava todo contente e tal, numa boa, aí a gente jantava, ele conversava, parada, e ele ia ler o jornal, ele lia o Estadão. Era o Estadão e a Folha.
mas o Estadão era o predileto dele. É. Então ele chegava à noite, ele ia ler o Estadão. Aí ele sentava na mesa, parece que eu tô vendo, ele sentava na cabeceira da mesa, punha o jornal na mesa, ia lendo o jornal, e o jornal inteiro. Aí ele ia dormir. Tempo bom. Agora, ele trabalhou a vida inteira na Santa Casa. Na Santa Casa. Ah. Ele era médico da Santa Casa. Ele trabalha, ele assim, ele teve um trabalho muito grande, o papai, quando teve a agência do INSS, chegou em Votuporanga, né? Que naquela época era INSS. Ele foi... INPS. INPS, isso. Ele foi ele não era provedor, não sei se era superintendente. Ele era um médico ele era um cargo público, né? Ele ficava meio período lá e ele tinha um gerenciamento dos municípios, porque era mais ligado a um gerenciamento, né, administrativo, técnico dos municípios que faziam parte do INPS. Então era Votuporanga e a região. Aí ele ficava meio período lá e meio período na Santa Casa, ou um período e meio. Não deixou de atender na clínica, não. Ele continuou na clínica. Era um cargo, assim, mais administrativo. Ô, Luzia, eu já conversei com vários filhos de médicos. Naquela época nós não tínhamos nenhuma assistência médica, né, nenhuma estrutura, não tínhamos plano de saúde, na verdade, e muita gente não tinha dinheiro para pagar o médico, e os médicos atendiam. Como que era esse teu pai? Ele também recebia consulta com galinha, porco, essas coisas? Galinha, porco, galinha muito, ovos. Papai sempre falava uma coisa que eu acho que foi... Por isso que eu acho que a profissão é um prazer na vida, dependendo de como você a conduz, né? Papai sempre falava que ele nunca perguntava para o paciente se o paciente ia poder pagar consulta. E ele recebia muitos favores nesse sentido, né? Era uma galinha, eram ovos, enfim, era era uma gratidão, né? Era um ato de gratidão, de agradecimento que não necessariamente era monetário, né? Isso era muito forte, isso foi sim, eu acho que isso perdurou muito tempo para ele e para outros médicos de Votuporanga, né? E era a condição, não tinha, né? Não tinha. Eles não tinham condição mesmo, né? Aí depois surgiu o Fundo Rural, né? Que o pessoal da zona rural os médicos já recebiam alguma coisa, né? Não sei quanto que era. Aí o INSS, o INPS, né? Que também recebiam pelo INPS. Eu acho que daí foi se compondo e hoje a medicina tem uma outra estrutura. Bom, o doutor Miguel Gerosa também teve uma participação política em Votuporanga, ele foi vereador, né? Como que era o doutor Gerosa como político em Votuporanga? Como que ele entrou nessa? Teve um primeiro momento que eu acho que eu era muito, muito bebê ainda, que ele foi candidato a prefeito, né? E ele dizia que dos 3 candidatos a prefeito, ele falava brincando que ele pegou o terceiro e honroso lugar. E aí ele foi e tal, depois ele foi vereador. Mas eu peguei o papai como vereador em Votuporanga quando eu já era adolescente, assim, já era... E ele foi pelo PTB, até hoje eu tenho a camiseta. Do PTB. PTB. Ele tinha uma proposta que era implementar o plano diretor da saúde em Votuporanga. Que legal. Foi para isso, né? A gente eu acho que eu já estava até na universidade, já estava na faculdade quando ele foi.
E aí ele foi 4 anos e, e ele recebia o salário dele, ele fazia doação do salário para uma instituição aí de Votuporanga. Eu realmente não me recordo qual. Não sei se tinha mais de um. Mas ele foi assim, ele gostava muito. E tinha um detalhe, as reuniões na Câmara segunda-feira, e tinha aqui de terno, né? Tinha. Ia de terno e tal. E ele ia nas reuniões, na terça ele tinha Rotary, aí ele ia para as reuniões do Rotary. E assim ia. Mas ele foi vereador, fez um trabalho bem legal aí na época desse trabalho dele no plano diretor de saúde do município. Bom, e ele foi vereador em várias, né, Fez vários mandatos, né? vários... Eu me lembro muito bem dessa fase, me lembro de um outro momento que ele comentava, mas eu acredito que não, ele quase entrou assim com mais forte, digamos assim, ou com uma opção maior na política, né, de ser realmente um político. Mas não, a profissão, ele tinha muito apego à profissão, e aí eu acho que pesou mais a parte profissional e também a parte familiar, né? A mamãe não era muito assim favorável a ele deixar a profissão para ser político. Então eu acho que isso eles comentavam muito lá em casa. Então eu acho que ele optou mais pela profissão mesmo, e eu me lembro desse último mandato, que foi só um mandato, foi 4 anos, depois que acabou ele não se relançou. Ah, foi só um mandato? Ah, para mim teria sido... Eu me lembro desse momento. Anteriormente, não sei se ele teve. Bom, e ele foi um rotariano também bastante ativo, né? Muito ativo, muito ativo. Ele trabalhava no Rotary, governador, papai acho que foi governador do Rotary. Ele foi muito rotariano, sempre foi com a mamãe. Eles tinham uma ação muito forte no Rotary, ele gostava muito e fazia muito. Eu tinha um tio em Rio Preto que era assim super rotariano, foi presidente do Rotary. Então, assim, incentivava muito também o papai, era o irmão mais velho do papai, tio José. E aí eu acho que o papai seguia muito também a questão do Rotary, era muito amigo, né, dos rotarianos, do doutor Carvalho, né, que era nosso vizinho rotariano, o Fernando, né, depois, mais recente, depois, o doutor, o senhor Nelson Camilo, né, que era um rotariano nato. Doutor Sávio era muito amigo do papai, né, muito rotariano também. A dona Elza era muito amiga da mamãe. Então eu me lembro assim dessa turma do Rotary. Inclusive teve aquela época, teve o Interact, né? Lembra? Sim, sim. Gente, e eu tive o sobrinho, o Camilo, que foi fazer intercâmbio, e o papai também recebeu por um tempo nessa época, imagina, isso foi super mais recente, né? E não tão muito, mas um pouco mais. E o papai recebeu uma Interact também, para ficar uns meses na casa dele e tal, que era intercâmbio, né? Enfim, era muito ativo na área do Rotary. A mamãe fazia muito trabalho social na área do Rotary. Inclusive essas reuniões que eu falei, como eu disse, ela tinha muita cooperação do Rotary. E o papai, ele seguia muito os princípios rotarianos de doação, né, de trabalho na comunidade, mas não era só isso, tinha toda uma cultura, né? Uma linha de atuação até assim, ideológica, né? Contextual. Sim. Sim. Bom, Luzia, eu não sei se teu pai comentava, se você se lembra disso. Hoje, se nós falarmos hoje, a política virou uma guerra, né? Ou você é de um lado, ou você é do outro, você mata, você xinga. Se você não é do meu lado, você é meu inimigo, não é meu adversário. Bom, enfim, hoje... Mas naquela época, a coisa era diferente.
você era adversário, mas você era amigo, né? Você sentava numa mesa, conversava. Mas havia aquele grupo que era mais à direita, aquele grupo que era mais à esquerda, aquele grupo que... Então, o seu pai, você lembra disso? Seu pai falava, ele pertencia mais a que lado? Ele estava ali do lado do seu Nelson, Cristóvão Dearo, esse pessoal. O papai, assim, que eu me lembre, ele era muito crítica, né, a certas posições, digamos assim, radicais, tanto da direita quanto da esquerda. Então, assim, ele nunca... Eu não me lembro dele ter, digamos assim, condução, né, dentro de um propósito ideológico mais radical, ou para a direita ou para a esquerda. Agora, o papai, eu acho que ele era democrata. Sim. Isso sim. Sim. Ele optava muito por isso. E eu acho que ele tinha também, ele passava muito isso para a gente, os valores, né? Os valores fortes e positivos do político. Né? Então, o diálogo, a cooperação, a cultura, ele valorizava muito a educação, né? A educação formal, a cultura. Né? E ele não tinha assim, eu pelo menos nunca presenciei o papai no posicionamento mais radical político, ou por um lado ou pelo outro, falando, desfalando. Mas ele não... Eu acho que ele tendia mais para esse caminho da... Se eu tivesse que definir meu pai, eu não sei a opinião das minhas irmãs, dos meus cunhados, mas eu, assim, meu marido até... hoje eu definiria o papai como uma pessoa de centro para a esquerda, sabe? De centro para a esquerda. Eu acho que o papai não... Tanto que o partido dele era o PTB. Que era do Leonel Brizola, né? E a Brizola foi do PTB muito tempo, e depois, quando ele perdeu a legenda, aí que ele fundou o PDT, né? Mas era um partido, era assim, papai era mais centro para a esquerda. Ele não era muito a favor dos posicionamentos radicais, não. Sim. Da esquerda, né, por exemplo. Não conjugava muito com essa água da esquerda. Ele preservava muito o lado assim, ponderado da política, construtivo, que também a esquerda tem um lado construtivo super forte, sem dúvida alguma, mas não radical. E ele, no final da vida dele, ele chegou a comentar, porque isso é muito natural de quem viveu a medicina, como seu pai viveu na juventude, que não tinha tecnologia nenhuma, né? Você fazia raio-x, era o máximo, né? Tanto é que era possível a pessoa montar um hospital numa cidade pequena, porque a estrutura era, né, não requeria tanto investimento, né? O teu pai comentava, ou chegava a falar, como é que ele via essa evolução da medicina com uma nova época, uma nova era, uma nova geração de médicos que já chegou com uma nova tecnologia? O papai falava uma coisa que eu acho que hoje faz super sentido, né, quando a gente está dentro de um quadro de procura médica. Que o médico não examinava mais o paciente, não tocava mais no paciente. Isso ele falava muito. O médico hoje não toca mais no paciente. O médico hoje só pede o exame. Mas na época dele, o papai já faleceu. O papai faleceu em 2007. Então, na época dele, já existia a tecnologia, mas a tecnologia ainda não estava tão avançada, obviamente. Sim. Mas, assim, ele dizia muito isso. Né? O médico não examina mais, o médico não toca mais no paciente. O médico não apalpa o abdômen do paciente.
Então ele tinha muita crítica em relação a isso. Hoje é só exame, sabe? Mas eu acho que era o mais sensível. Teve uma anedota, isso é que eu vou contar uma anedota. Lembra quando surgiu o fax? Sim. Era fax. Nossa, eu não... Era sim, o supra-sumo da tecnologia, né? E eu já trabalhava nessa época. Aí o papai falou para mim assim, que a Santa Casa tinha recebido um fax. Ai, que legal, né? Aí eu falei, a gente trabalha com fax. Aí, me passa um fax. Ele queria ver como que era. Passa um fax? Eu falei, vou passar. Aí ele fala, mas minha filha, como é que pode? Você põe um papel aqui, eu recebo aqui, como é que chega? Exatamente. Você põe o papel aqui, e a gente até brinca hoje, né? Imagina na época, se ele tivesse, na época do agora, né, com essa tecnologia toda, né? E aí ele falava, como é que pode? Você passa aqui, eu recebo aqui e tal, não sei o quê. Ele ficou super satisfeito que eu tinha passado um fax. Olha, agora eu vou te passar outro, viu? Aí passa. Aí ligava. Você recebeu? Recebi, papai. Ah, então tá bom. Não, mas era uma coisa maluca. A primeira vez que eu vi um fax, eu falei, gente, onde é que nós estamos, né? Porque ver um documento, né? Vem, né? Era uma coisa maluca, né? Eu trabalhei em jornal na época que era tudo muito difícil, né? Você tinha... a comunicação era uma coisa precária, né? E de repente as coisas vão evoluindo. Hoje você manda uma matéria com foto, com tudo, para qualquer lugar do mundo, né? Era uma coisa maluca. Mas o teu pai era uma pessoa para frente, assim, uma pessoa que pensava na frente, ou ele era uma pessoa mais conservadora? Papai era uma pessoa conservadora. Mas eu acho, pelo menos comigo, né, que eu acho que a gente tem um olhar muito forte no trato, né, do pai com o filho nessa questão do conservadorismo. Sei. Pelo menos comigo, meu pai, ele era conservador, mas o papai sempre foi muito assim, aberto para eu chegar e falar as coisas e ele chegar para mim e me perguntar. Então, assim, ele tinha os valores dele, tá? Ele não concordava com certas coisas, mas não era impeditivo no sentido de não vai fazer, não vai entrar mais, não era radical. E a gente também teve uma formação também conservadora, com muitos valores morais, religiosos. Nós tivemos uma formação também muito forte nisso. Mas ele era uma pessoa assim... O papai era moderno no sentido de atualização, de ser uma pessoa atualizada. Ele conversava sobre tudo. Eu lembro de uma história do meu pai que foi muito linda para mim quando eu era adolescente, que ele chegou para mim, quando ele queria conversar sério comigo, pelo menos foi assim, né? Com minhas irmãs talvez tenha sido um pouco diferente por conta da época, mas ele me chamava para a gente ir jantar em Rio Preto. Eu já sabia que a conversa ia ser rolar para o outro lado. Aí a gente ia. Aí eu me lembro de um jantar que para mim foi muito marcante, que ele tocou no tema de drogas comigo. Né? E na época, que é a minha época de adolescente, a droga maior era a bolinha, né? Sim. Que a gente chamava de bolinha. Eu nunca usei, nunca fui usuário, mas eu tinha um grupo de amigos, né? Você conhece a turminha, e tinha um ou outro que fazia uso. E ele sabia. Então ele nunca me proibiu de eu estar junto com esses amigos, mas ele queria saber o que eu achava, e qual era a minha posição. E aí ele teve uma conversa super aberta comigo, contando para mim como era, tá, não sei o quê. E aí eu falei para ele que eu não usava, que eu não gostava,
que eu sabia que tinham pessoas da minha turma que usavam, mas que ele podia ficar tranquilo, né, que eu não ia usar, né? E ele achou o máximo isso. Então ele falava que isso para ele foi um diálogo super receptivo, né? Porque eu respondi para ele sem ataques, tal. Eu falei, não, mas eu não vou usar, eu sei que tem. O outro tema que o papai abordava, o papai era muito moderno nesse sentido. Sim. Na época nossa, lembra que os nossos amigos e as nossas amigas fugiam para casar? Sim. Era outra preocupação do papai, né? Então era outro jantar em que eu Não vai fugir, hein? Nessa época eu morava, minhas irmãs já estudavam fora, a Corina e a Virgínia estudavam fora, então eu morava em Votuporanga. Eu tive uma aproximação muito forte com os meus pais na adolescência, aliás, mais até com o papai, porque a mamãe estava iniciando a vida dela profissional nessa época, reiniciando, né, a vida dela profissional nessa época, e ela era super atenta para isso. E aí, assim, eu tinha muito diálogo com o papai nesse sentido. Eu achava o papai super, assim, era um pai moderno para mim. Por exemplo, a gente ia muito. Lembra que a gente ia para os bailes em Andiada? Sim, Valentim. Lembra? Eu, Isso, né? O papai não deixava eu ir com os amigos. Se alguém ia dirigir, ele falava: não, eu vou com você, eu vou te levar. Eu levo você e suas amigas. E aí a gente ia, ele ia, ficava a noite inteira. ele ficava no baile? Ficava no baile, ele ficava, íamos 2, 3 amigas, a Bel ia, a Marinha ia, as amigas na época. Aí a gente ia tal para os bailes e ficava, saía dos bailes 4 horas da manhã, porque ninguém saía antes, podia sair antes. Depois e daí ele voltava. Ele ia me buscar, me levava nos bailes em Votuporanga e tal, ia me buscar, sem nenhum problema. Mas assim, ele tinha uma conduta que eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele tinha esse cuidado, né, conosco, depois também ele com as minhas irmãs ele também teve, mas era uma outra fase. Os meus sobrinhos também, ele teve a mesma conduta de cuidado, de conversa, etc. Eu acho que o papai, ele era uma pessoa, por isso que eu falo para você que ele era uma pessoa, não, ele era conservador assim, ele tinha os princípios dele, ele tinha a forma, a estrutura da vida dele muito focada na família, né? Até pela tradição dele vir de uma família italiana e a minha mãe de uma família nordestina que tem valores muito fortes, e valores familiares, religiosos muito fortes, mas ele era muito aberto para a gente conversar. Então, sabe? Porque também naquela época, né, Luzia, existiam duas preocupações. Uma é essa de você tomar bolinha, no máximo, no extremo, fumar maconha, né? Que era meio raro. Mas tinha uns aí que gostavam. E a gravidez, né? Eram esses dois problemas, que eram o medo dos pais, né? Imagina uma menina solteira ficar grávida. Era sério, né, para a sociedade. É isso que ele falava para mim. Ele mostrava, ele falava muito. Minha filha, cuidado, olha o que está acontecendo com as suas amigas, porque tinham amigas, né? E aí não. Veja bem, cuidado com o que você faz, cuidado com o que. Mas nunca falou para mim, vai tomar anticoncepcional. Chegava. Modernismo era. Não, aí ia ser moderno demais. Não vai me fazer essa percepção, sabe como é? Mas foi assim, foi muito boa. Legal. Eu só tenho lembranças boas. Acho que minhas irmãs também, a gente conversa muito, né, sobre isso, meus cunhados, agora eu tenho só um cunhado e outro cunhado. E ele gostava. Ele ia com a sua mãe em baile, carnaval, essas coisas? Não, ele não gostava muito. Olha, Zé que ele ia mais para acompanhar as filhas, sabe? Não era um dançarino. Vamos, Lita. Ele ia muito. Papai gostava de fazer com a mamãe, era viajar. Ele sempre fazia uma viagem por ano. Eles gostavam muito de jantar fora. Os dois, tanto que 20 dias antes do papai falecer,
ele saiu com a mamãe para fazer um lanche fora. E quando ele voltou, ele já estava com febre. Aí ele desencadeou toda uma crise e foi para o hospital, viu? E acabou falecendo depois. Mas ele gostava muito desses programas de sair com a mamãe, de uma coisa mais fechada. E gostava muito de fazer festas em casa e reuniões em casa. Entendeu? Então, assim, por exemplo, agora mês de junho, ele fazia festa junina em casa e convidava só os amigos, os vizinhos. É uma foto linda dele dançando com a mamãe, com um cigarro, assim, fingindo um cigarro na boca, sabe? Vestido de caipira. Então, assim, isso eles gostavam. Gostavam muito de ir nas reuniões do Rotary, e coisas mais, assim, mais reservadas. Bailes, eles iam, eu acho que mais para acompanhar a gente, as filhas, né? E minhas irmãs, eu e tal. E depois de um tempo, eles não eram de frequentar grupos de dança, digamos assim. Eles frequentavam mais grupos de amigos, roda de amigos, ou outra e tal. Mas gostavam de festa, gostavam da vida social. Sim. Isso, sim. Gostavam muito da vida social. E tinha uma vida social bem intensa. Luciano, nosso tempo está terminando. Eu quero agradecer demais esse bate-papo. Eu sempre admirei muito seu pai, eu lembro muito bem dele e da pessoa agradável que ele era. Eu sei que ele era bravo, mas como eu nunca tive uma situação que ele pudesse ser bravo comigo, eu sempre vi o lado mais... Inclusive um amigo meu, eu falei que ia falar com você, ele disse, uma vez eu era garoto, eu fiquei bravo com o doutor Gerósimo. Ele olhou meu ouvido, não sei, aí ele falou assim, mostra a língua. A hora que eu mostrei a língua, ele me deu um tapa. Ele falou, como é que você mostra a língua para mim? Ele tinha essa brincadeira, né? Ele era um cara bem humorado, ele tinha... Zé, muito obrigado. Muito obrigada a você, Zeca. Parabéns, viu, por esse baú Votu. E muito legal a sua iniciativa. Eu acho que a gente precisa realmente, assim, reconsiderar muita história de Votuporanga. Votuporanga tem histórias muito bonitas. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo falar sobre a minha família, minhas irmãs, a Corina, a Virgínia, claro que vão estar assistindo, meu cunhado, o Marcos, meu marido, o Jorge, meus sobrinhos todos aí, a Cristiane, o Lucas, o Camilo, o Cassiano, o Caio, e as esposas e os filhos vão estar, sempre ouvem muitas histórias do papai. Então foi muito bom, foi um prazer, muito obrigada, e eu fico à disposição para a gente conversar quando for para Votuporanga, a gente poder sentar. Vamos sim, vamos sentar para relembrar. Assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Nós voltaremos na próxima semana com mais um convidado. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.